Subseção 2ª. Dos direitos fundamentais dos servidores públicos. Artigo 84. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Alínea A. Valorização e dignificação de função pública e do servidor público. Alínea B. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Alínea C. Constituição de quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Alínea D. Sistema do mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento de carreira. Alínea I. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu desempenho. Parágrafo 2º. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, será garantida transferência para locais ou atividades compatíveis com a situação, assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 3º. Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 85. O município assegurará ao servidor público os direitos previstos no artigo 7º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição da República, e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente. Inciso 1º. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 2º. Férias-prêmio, com duração de 6 meses, adquiridas a cada período de 10 anos de efetivo exercício de serviço público, ou para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. Inciso 3º. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro, e aos dependentes. Inciso 4º. Assistência gratuita em creche e pré-escolar aos filhos e dependentes. Inciso 5º. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo único. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor direito a adicional de 10% sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a este se incorpora para o efeito de aposentadoria. Artigo 86. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza do local de trabalho. Artigo 87. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Artigo 88. Ficam assegurados ainda, ao servidor público municipal, os demais direitos consignados na Constituição da República, entre ele, os pertinentes a: Inciso 1º. Isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes legislativo e executivo. Inciso 2º. Direitos de sindicalização e de greve. Inciso 3º. Estabilidade. Inciso 4º. Aposentadoria e revisão dos proventos. Inciso 5º. Pensão por morte. Parágrafo único. O Executivo incluirá no orçamento dotações destinadas a bolsas de estudo em favor do servidor e dependentes, segundo os critérios de concessão previstos em lei. Subseção 3ª.
da função pública. Artigo 89. As regras de provimento das funções públicas serão inseridas no regime jurídico dos servidores públicos, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Subseção 4ª. Da contratação. Artigo 90. É facultado a cada um dos poderes, e às autarquias e fundações públicas do município contratar pessoal, sob regime de direito público, nos casos e sob as condições estabelecidas em lei municipal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse. Parágrafo único. A temporariedade e o caráter excepcional de interesse deverão ser fundamentadas no contrato. Subseção 5ª. Da responsabilidade civil do município. Artigo 91. O município, suas entidades da administração indireta e fundacional, bem como as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Subseção 6ª. Ponto da Previdência e Assistência Social. Artigo 92. O município manterá plano de previdência e assistência social em favor do agente político e do servidor público e seus dependentes. Parágrafo 1º. O plano visa assegurar cobertura aos riscos de doença, invalidez, acidentes em serviços, falecimento, reclusão, proteção à maternidade, à guarda e à adoção. Parágrafo 2º. O plano será custeado, entre outras fontes de receita, com o produto da arrecadação de contribuições sociais, obrigatoriamente, do agente político e do servidor público do município e suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo 3º. Lei municipal disporá, entre outros itens, sobre os benefícios e condições de sua concessão, a obrigatoriedade dos cálculos atuais e a administração do plano, que pode ser confiada à entidade autárquica. Parágrafo 4º. Ao município, é facultado, nos termos de lei específica, estabelecer o regime previdenciário de seus servidores, mediante convênio com a União ou o Estado.